A terceira parte da unidade letiva número 1, Viver Juntos, se intitula Deus estabelece uma aliança com a humanidade. Deus toma a iniciativa de se comprometer desde sempre com a humanidade, estabelecendo com ela gratuitamente uma aliança. Aliança? Tem muitas pessoas que pensam ou fazem a relação de aliança, a palavra aliança, simplesmente com o significado de o anel de noivado ou de casamento, mas a palavra aliança significa um pacto, um tratado entre as pessoas, entre os países, ok? Então Deus estabeleceu uma espécie de pacto com a humanidade. E vamos ver três personagens que, de certa maneira, falam dessa aliança. Já vimos o Abraão, ok? Vimos a história de Abraão, como Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão, fazendo aquela promessa de de dar uma terra e de dar muitos filhos. Também no Antigo Testamento aparece outra história, que é a história de Noé. Noé foi um homem justo, bom, honesto e cumpridor. E Deus pediu-lhe para construir uma arca de madeira, para nela conseguir sobreviver a um dilúvio que estaria para acontecer. Quizás alguns de vocês já conheçam a história. Deus pediu-lhe para abrigar na sua arca um casal de cada espécie de animais existentes. Então, aquela aliança entre Deus e Noé foi uma aliança que, ao final, foi selada com o arco-íris, como um símbolo, precisamente, desse compromisso de Deus de perdoar a humanidade para um recomeçar. Foi essa aliança. E uma terceira história, que agora a seguir vamos aprofundar, é a história de Moisés. Moisés, que foi um filho de escravos hebreus no Egito. Ele é uma história muito bonita, que ele foi salvado das águas do Nilo pela filha do faraó, cresceu na corte como egípcio. Ele descobriu que ela era filho de hebreus, então sentiu-se revoltado e depois de ter cometido um crime, matou um egípcio, porque estava a bater um escravo hebreu, ele fugiu para o deserto. E ali no deserto, ele vai se tornar pastor na tribo de Jetró. Mas Moisés não fica aí a vida dele. Ele vai então ter um encontro ali nesse momento em que estava sendo pastor com Deus. E é o que nós vamos ver a seguir. É muito cedo para isso. Moisés, eis-me aqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu não entendo. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Você é filho da minha mãe, Joquebede.
Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor. Por isso desci a fim de livrar o povo da escravidão e trazê-lo a uma terra boa, terra que mana leite e mel. Venha agora. Quem irá a Faraó serás tu. Eu? Quem sou eu para guiar esse povo? Não vão nem acreditar em mim, não vão nem me ouvir. Ensinarei o que deves dizer. Eu era inimigo deles. Eu era o príncipe do Egito, filho do homem que assassinou seus filhos. Não, escolheu o mensageiro errado. Como posso sequer falar com eles? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora! Oh, Moisés, eu serei contigo quando fores ao rei do Egito. Eu sei, porém, que Faraó não te escutará. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Toma, pois, o cajado na mão, Moisés, com o qual hás de fazer os sinais. Eu serei contigo, Moisés. Então Moisés, a história diz que há muitos séculos atrás, um pequeno povo, o povo hebreu, conseguiu sair do Egito, onde era maltratado. Homens e mulheres e crianças caminhavam pelo deserto em direção à sua terra, conduzidos pelo seu chefe, Moisés. Isto aconteceu depois de todo esse processo de encontro de Moisés com Deus, que fez o pedido de ir aonde o faraó para pedir que o povo fosse liberto, e a partir dali viveram esta aventura. O povo, depois, um dia, Deus falou a Moisés no cimo do Monte Sinai, também conhecido por Monte Horeb. E ali, nesse monte, deu-lhe um conjunto de regras, de mandamentos, para que todas as pessoas daquele povo pudessem viver em paz umas com as outras, chamado e conhecido como Decálogo ou 10 Mandamentos. Os mandamentos vieram ajudar as pessoas daquele povo a viverem melhor, respeitando Deus, respeitando-se umas às outras, bem como tudo aquilo que pertence aos outros. Estas leis foram gravadas em pedra, que ficaram conhecidas pelo nome de Tábuas da Lei. E o conjunto destas leis costuma chamar-se Decálogo ou 10 Mandamentos. Se leres com atenção o texto, podes verificar que é possível dividi-lo em duas partes. Vamos ver. É assim. Os 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos dizem respeito às obrigações das pessoas para com Deus. E os restantes 6, os últimos 6 mandamentos, vão se referir às obrigações das pessoas umas para com as outras. Ou seja, os primeiros mandamentos revelam a fé do povo de Israel em Deus, o libertador. Estes são os primeiros 4, ok?
Depois temos que os últimos vão revelar a consciência de que não é possível viver em comunidade sem regras. São os restantes 6 mandamentos, ok? Não é possível viver sem regras. Vamos ver. Os primeiros 4 mandamentos, como estamos a ler ali, o primeiro diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem te curvarás a elas, nem as servirás. O terceiro diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto: lembra-te do dia sábado para o santificar. Então, estes 4 mandamentos, os primeiros 4, têm a ver precisamente com as obrigações das pessoas para com Deus. E os restantes 6 são os seguintes. Primeiro, o primeiro do 6º, que seria o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Então, olhem como aqui já a coisa muda para as obrigações das pessoas de umas com as outras. Portanto, obrigação de nós com nossos pais, ok? Honra a teu pai e a tua mãe. O 6º mandamento: não matarás. O 7º: não cometerás adultério. O 8º: não roubarás. O 9º: não dirás falso testemunho contra teu próximo. E o 10º: não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Então, este outro conjunto, portanto, os restantes 6 mandamentos, têm a ver com as relações que temos que estabelecer com as outras pessoas. Como estamos a ver, Deus vai falar à humanidade para dizer: olha, para viver bem em comunidade, eu deixo estes mandamentos. São regras que ajudam-nos a viver. E nesse caso, ajudou ao povo de Israel, nessa altura, nesse momento em que eles estavam a sair e estavam sendo conformados como esse povo que estava a caminho da terra prometida. E ainda hoje, estes mandamentos orientam a vida do povo de Israel e dos cristãos, de modo geral. A quarta parte e última da unidade leitiva número 1, Viver Juntos, se intitula A Aliança, condição facilitadora da relação entre as partes. Será fácil vivermos com os outros? Será mesmo? Uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra. Alguns querem tudo em função dos próprios interesses. Depois olhamos à volta e achamos não estão diferentes. Será mesmo que é fácil? Se prestamos atenção, percebemos que são mais as coisas que nos aproximam e que nos unem do que aquelas coisas que nos separam. Vale a pena pensarmos nisso para compreendermos cada vez melhor o nosso lugar no mundo. Anteriormente dizíamos que são mais as coisas que nos aproximam e que nos unem do que aquelas que nos separam. E se nós percebemos, todos somos inteligentes, todos somos livres, todos temos a capacidade de amar. Nós, os seres humanos, ocupamos então um lugar único na Terra. Isto é verdade para todos os seres humanos. Não podemos dizer que um ser humano é superior e que existem seres inferiores, porque todos somos inteligentes, todos somos livres, todos somos capazes de amar. Certamente, temos diferenças na cor da pele, nas feições ou no cabelo, temos línguas e culturas diferentes, mas somos todos fundamentalmente iguais. Todos somos seres humanos, todos somos pessoas. Todos somos originários dos mesmos antepassados humanos. Portanto, essas diferenças nas nossas feições, nos nossos rostos, na cor da pele, na cor dos olhos, são simplesmente fatores físicos, mas todos temos sempre a mesma dignidade. Atenção a esta palavra, que é chave e fundamental. Eu gosto muito de ver o significado das palavras. Quando nós dizemos que todos temos a mesma dignidade, do que estamos a falar? Estamos a falar de que todos temos
a qualidade de ser respeitados. Um sinônimo da palavra dignidade podemos dizer que é respeito. Portanto, dignidade significa a qualidade do que é digno. Portanto, uma pessoa vai atuar de forma digna quando é capaz de respeitar o outro. Se eu tenho respeito por mim mesmo, tenho respeito por mim, eu estou a saber que eu tenho uma dignidade, eu sou um ser humano e o outro também é. E, portanto, ele merece ser respeitado. E essa igualdade é o que nos define como seres humanos.